Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Vimos na aula anterior narrativa policial, em que esta narrativa, na narrativa policial, ela vai se dividir em duas, tá certo? Primeiro momento, é justamente o crime propriamente dito, certo? Onde temos aí alguém cometendo um crime. E a segunda história é quando entra em cena as pessoas responsáveis para desvendar este crime. Tudo bem? Pode ser um policial, pode ser um investigador, um detetive, praticamente no mesmo, ok? Então vamos fazer a correção sobre este assunto. Primeira questão. Temos, você diria que o detetive Jack acreditou no que Jennifer lhe contou? Procure algumas palavras no texto que comprovem sua resposta e copie a seguir, tá certo? Então, gente, como é característico de todo detetive, todo investigador ou qualquer pessoa que está à frente de uma investigação, ele vai duvidar de tudo, ele vai ter aí as pessoas que estavam no local do crime, todas são culpadas até que se prove o contrário. Aliás, culpadas não, perdão, todas são suspeitas, tudo bem? Então, obviamente que Jack parece não ter acreditado no que Jennifer lhe contou, pois aparecem as palavras, certo? Quais seriam as palavras? Desconfiando, incrédulo, usadas em relação a Jack. Ou seja, o Jennifer estava contando aí, então provavelmente ele deve ter agido aí de forma incrédula, ok? Ele estava desconfiado de algum ponto da narrativa dela, certo? E além disso, Jennifer primeiro responde com voz quase trêmula. Olha aí, olha os pequenos detalhes que esses detetives aí ficam atentos a essa questão da voz trêmula, ou seja, já demonstra aí um certo nervosismo. Obviamente, professor, mas o nervosismo é diante do fato que acabou deixando a Jennifer em estado de choque. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, cabe aí uma investigação mais aprofundada, ok? Então, Jennifer primeiro responde com voz quase trêmula, mas em seguida responde secamente. Viu aí? Então, é algo que dá para desconfiar. Como é que ela está trêmula e de repente ela responde de maneira, podemos dizer assim, fria, né? Por fim, fica sem graça ao dizer que é apenas uma amiga de Nick, ok? Segunda questão, leia mais um texto policial e responda as perguntas propostas. Então, você vai ler aí mais um texto que foi proposto, tá certo? Então, fique atento aí para as características de uma narrativa policial, como já vimos anteriormente, em que ela vai estar apresentada ela estará representada por duas histórias, o crime e como esse crime é desvendado, ok? Então, esse texto vai se tratar de qual? No caso aqui, a narrativa fantasma, ok? Então vamos lá. Qual é o crime a ser investigado na narrativa fantasma? Então o crime seria o assassinato de um homem que foi esfaqueado. Professor, que horror! Tem muito disso, certo, gente? Narrativa policial, então vai estar envolvido aí crimes diversos, que pode ser explorado nessa narrativa uma diversidade de crimes. Então, nesse caso aqui, felizmente, felizmente não, obviamente são características dessa narrativa explorar esse tipo de crime. Tudo bem? Então vamos aqui. Quem você acha que escreveu os números na palma da mão do cadáver? E para quê? Tudo bem? Então vamos lá. Professor, deve ser um assassino em série, que ele acaba matando as pessoas e colocando o número referente aí ao que ele atingiu com aquele ato, ok? Então vamos lá. Para a nossa resposta, vamos verificar aqui. Então o assassino, a vítima,
o assassino, a vítima, o assassino, a vítima, antes de ter sido assassinada, obviamente, ou a pessoa que encontrou o corpo, ok? Se foi a vítima, poderia querer que, prevendo que iria acontecer seu assassinato, fosse comunicado ao delegado Espinosa por algum motivo, se foi o assassino, ou poderia ser uma forma de dar uma pista ao delegado que cometeu mais um crime e que não foi pego fazendo bem para o ego dele, ok? Professor, o que significa isso? Digamos assim, que nesta narrativa policial, alguém que foi se encontrar com uma pessoa que ela tinha aí alguns problemas, digamos aí que tenha sido aí um inimigo, que tenha dito que queria se encontrar para rever alguns pontos que tinha aí algumas divergências. Então, essa pessoa poderia aí, essa pessoa ter anotado o número de um cofre onde continha as informações sobre o criminoso, ou poderia ter anotado na mão o número, digamos aí, de uma pessoa que conhecia tudo o que estava acontecendo entre essas duas, no caso a vítima e o criminoso. Então aí ser possível o desvendamento desse crime, tá certo? Então há várias informações que a gente pode tirar desse trecho, ok? Então em resumo poderia ser isso: a vítima, digamos aí, prevendo o que poderia lhe acontecer, registrou aí o número de telefone de uma pessoa, e esta pessoa conhecia o criminoso, e desse criminoso ela tinha informações importantes que levassem à solução e, digamos aí, até a sua prisão, ok? Em resumo, poderia ser isso. Item C. Em que local é ambientado esse trecho da narrativa? Ou seja, onde aconteceu esta narrativa? Então, essa narrativa, especificamente, ela aconteceu no Rio de Janeiro, mais especificamente em Copacabana, ok? Item D. Lá no item D temos, dos personagens típicos em narrativas policiais, quais estão presentes nesse excerto da narrativa? Cite o nome de cada um e o tipo de personagem a quem corresponde. Então temos aí a vítima, cujo nome ainda não fora mencionado, certo? O delegado Espinosa, detetive Welber, um assistente do detetive Espinosa, referido no texto como colaborador, Hélio, um inspetor da polícia, e um PM, cujo nome não é mencionado. Esses são aí os personagens desta narrativa. Como vocês podem notar, são personagens que você poderá encontrar em qualquer outra narrativa policial, ok? Vamos adiante. Quais são os outros dois personagens típicos do gênero narrativa policial que não estão representados nesse trecho do texto? Então, o suspeito e suspeito e o culpado, ou seja, o criminoso. Ah, professor, então quer dizer que esse crime aí foi perfeito, porque não temos aí nem suspeito nem o culpado por tudo isso? Se for o início de uma investigação, pode ser que sim, ok? Terceira questão, leia a seguir uma resenha da obra Fantasma e reflita com os colegas sobre as perguntas. Gente, essas questões aqui iremos verificar com mais detalhe na nossa aula online, ok? Mas até o momento vocês devem estar registrando uma resposta de cunho pessoal, ok? Tanto o item A quanto o item B, ok? Respondam e durante o nosso encontro na aula no Meet, iremos conversar um pouquinho mais sobre essas questões, ok? Então, turma, chegamos aí ao final. Eu espero que você tenha obtido êxito com tudo que foi explorado nesse gênero que prende de tal forma que o leitor só vai largar uma narrativa policial quando descobre aí tudo sobre o que foi narrado, certo? Saber o porquê que esse crime aconteceu, o que motivou,
quem é o culpado, nome da vítima, tudo isso você só larga esta narrativa quando tem todas essas informações, ok? Então, tchau, até a próxima.